Então, o que a gente vai repassar aqui, então, o conceito de trabalho no Marx, vai passar um pouco pela noção das categorias elementares que estão no capítulo 1, valor, valor de uso, valor de troca, trabalho concreto, trabalho abstrato. Aí eu vou retomar sobre o conceito de alienação e de fetichismo. E, por fim, a categoria de mais-valia e a teoria da exploração do Marx. Se a gente conseguir passar um pouco pela teoria do valor, entender a teoria da exploração do Marx, a gente vai ter conseguido cumprir, então, a missão dessa aula. Então eu queria começar com vocês, então, falando um pouco sobre o conceito de trabalho. Por que esse conceito é tão importante dentro da obra O Capital e do marxismo em geral? Engels diz, particularmente no livro Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, uma obra muito importante dele, né, de filosofia, de crítica filosófica, o Engels coloca que o grande problema colocado na história do pensamento humano foi a relação entre o ser e a consciência. As formas de ser e as formas de pensar. Esse foi um problema que, de certa forma, muitos filósofos se debruçaram e tentaram entender o conjunto da realidade, inclusive, falando de uma outra maneira, né, a relação entre o sujeito e o objeto é um problema que permeou, né? Responder à questão como se dá a relação, né, entre o sujeito e o objeto foi um problema filosófico de primeira ordem. O Engels traduz dessa forma, né, entre as formas de ser e pensar. Que a gente poderia aqui, para critérios puramente de simplificar a explicação, também falar entre a relação entre o ser e a consciência. Digamos assim, o pêndulo aí filosófico sempre tendeu bastante para o idealismo. Por quê? Porque as ideias, né, em cada momento histórico, as invenções, os desenvolvimentos científicos, tecnológicos, culturais, formas religiosas, enfim, uma série de conquistas do pensamento humano davam a ideia para os filósofos, para os pensadores da época, que as ideias governavam o desenvolvimento histórico. Então, era só você imaginar que se analisava a história, via um avanço científico, falava, bom, então esse avanço científico é o que vem na frente e a história corre atrás das ideias. Então, essa visão em geral deu origem a uma série de teorias idealistas, né? Entre os gregos antigos, inclusive, é muito atribuída uma noção dessa natureza à filosofia do Platão, embora também isso seja fruto de grande debate. Mas, então a ideia, né, muitos talvez aqui conheçam o mito da caverna do Platão, então a ideia de pensar formas a priori desenvolvidas idealmente, formas ideais e as formas materiais. Então o que vem antes? O que vem antes é que esse celular, ou o livro, ou qualquer objeto tem uma forma ideal. Pode ser relacionado com Deus, enfim. Uma forma a priori. E o que a gente vê, o que a gente tem contato, tem relação sensível, é com a forma material, que é imperfeita desses objetos. As filosofias, elas tinham um pouco como objetivo, aliás, elas tinham como raiz colocar o norte, então, nas ideias. Então a ideia vem antes. O que vem antes é a ideia. E, na verdade, uma série de pensadores materialistas atacaram fundamentalmente essa problemática, né? Buscaram mostrar uma filosofia que se colocasse em um outro problema. Se realmente o que vem antes é a consciência, as formas de pensar, ou a ideia, e não o ser. A base da filosofia materialista é enxergar, na verdade, a prioridade ontológica, para usar um conceito do Lukács, mas ou seja, que a existência, né, as condições materiais, elas viriam antes, elas antecedem as formas de expressão consciente. Então esse é o certo debate materialismo-idealismo. E o Marx, o que eu queria chamar a atenção para vocês é o papel da categoria trabalho dentro desse grande debate. Porque o Marx ele resolve essa questão de uma maneira muito inovadora.
Porque o Marx, inclusive, se problematiza, indo mais a fundo em compreender essa questão, ele coloca a questão do que define, na verdade, os seres humanos como seres humanos, né? Que permeava um pouco isso, porque justamente essa filosofia idealista, ela se conectava diretamente com uma outra ideia, que é que os seres humanos se definiam por sua capacidade racional, né? Ou seja, sua capacidade de pensar como um humano diferente em oposição a outros seres. Então isso é um elemento relativamente bem importante estar conectado, de certa forma, né? A filosofia idealista e essa concepção do que distingue os humanos dos animais. E o Marx, na verdade, foi no cerne desse ponto com duas questões. Até retomando uma coisa que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Em primeiro lugar, o Marx colocou o seguinte ponto. Bom, então, se você para refletir o que vem antes, a matéria ou a consciência, alguém poderia dizer, né? Bom, eu acho que o que vem antes são as ideias. As ideias se dão a priori e depois vem a existência. Aí o materialista dogmático poderia dizer, não, o que vem antes é a matéria, não em relação à consciência, e isso é ficar num debate permanente em relação a isso, né? Como o Marx, então, busca resolver esse debate? Na ideologia alemã, o Marx e o Engels, eles colocam uma seguinte questão. Se você partir de um fato, um pressuposto básico, de que existem seres humanos, né? Isso é um pressuposto para qualquer filósofo, né? Ou mesmo um idealista, um materialista, você está partindo da existência. A questão é o que antecede, o que vem primeiro, né? Então o Marx fala assim, se você parte desse pressuposto, você tem um primeiro ato histórico. Isso é um fato histórico. Então existe a história. Aí tem um ato histórico, que é os homens e as mulheres, para eles continuarem existindo, eles têm que produzir e reproduzir a sua vida. Isso é o primeiro ato. Né? Estou falando em termos filosóficos, isso é a primeira constatação. Então eles vão precisar, lá na antiguidade, caçar, se vestir, se for uma sociedade sedentária, vão fazer agricultura. Enfim, eles vão ter uma série de mecanismos para produzir e reproduzir a sua existência imediata. Né? Conseguir comer, conseguir dormir, se locomover, fazer o que precisa. Então veja, depois de um longo processo histórico em que eles estiverem trabalhando e desenvolvendo a sua existência, vai poder surgir um setor na sociedade que se dedica à tarefa intelectual, a partir de uma divisão, inclusive manual intelectual do trabalho, que pode ser, por exemplo, um pensador, um filósofo ou alguém, e esse pensador pode concluir que as ideias vêm antes do que o ser. Mas o Marx fala assim, bom, mas isso já é uma conclusão muito lá para frente. A primeira grande questão é a produção e a reprodução da vida. E quando o Marx colocou essa questão, ele criou uma grande ruptura com toda a tradição filosófica anterior. Porque, do ponto de vista da concepção da história, o Marx e o Engels colocaram no seu devido lugar o peso que a produção e reprodução da vida tem por conjunto das ideias, né? Inclusive que, em certo sentido, em última instância, como vai dizer o Engels e frisar, e última instância quer dizer aqui porque não é uma relação mecânica imediata, mas a produção e reprodução da vida vão determinar as formas de pensamento, formas científicas, inclusive formas religiosas, ideológicas, uma série de expressões culturais que a humanidade tem em cada momento, né? E aí leia-se, quando eu estou falando de produção e reprodução, justamente estou saindo de um conceito que é a economia determina a política, que determina a cultura. Não é essa mecânica que está colocada no Marx. O Marx está enfatizando justamente a produção e reprodução da vida. Ele dá uma resposta dialética porque ele mostra como a determinação, então, está no ser, está na produção e reprodução material da vida, mas, ao mesmo tempo, sem perder de vista que o conjunto das expressões ideológicas são muito fundamentais para o desenvolvimento dessa reprodução. Ou seja, pode ter um papel muito influente, decisivo, inclusive, né? O papel da subjetividade. Então, isso é bem importante para a gente ver, porque está conectado, então, com a importância que o Marx vai colocar para a dimensão do trabalho humano. A definição do Marx sobre trabalho.
Vamos lá. Quem quiser, então, retomando, tá no capítulo 5º. Então, na minha edição, ó, capítulo 5º está bem no comecinho. O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza. Um processo em que o homem, por sua ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria natural como uma potência natural. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para a sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, seus braços e pernas, cabeça e mãos. Então, isso é trabalhar. O trabalho, em última instância, é o intercâmbio, né, material entre a humanidade, os homens e as mulheres, e a natureza. Com as suas forças, né, com o corpo, com as suas capacidades, você medeia, regula a ação da natureza em favor da humanidade. Isso é a definição do Marx de trabalho. Agora, o que eu queria chamar a atenção para vocês é justamente essa a continuidade que ele coloca, porque a partir daí justamente que ele cria uma distinção entre o que seria o desenvolvimento da humanidade, do trabalho em sua forma propriamente humana, em oposição ao trabalho dos animais. Porque uma pergunta que se coloca é, os animais trabalham, de certa forma? O Marx fala, não, mas tem uma particularidade no trabalho humano, que é o que distingue os humanos dos animais. E olha o que ele diz, ele fala assim, pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão. E uma abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com cera. No final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação do trabalhador no início do processo. Portanto, um resultado que já existia idealmente. Olha que fantástico. Essa é a definição, uma das mais famosas do Capital, e é absolutamente fantástica do ponto de vista do trabalho. Porque o que o Marx mostra, e aqui é o salto estratosférico da sua concepção em relação ao trabalho, é que o que distingue os humanos dos animais é a sua forma de trabalhar. Porque os humanos, eles têm a capacidade de idealizar na sua mente a configuração daquilo que eles querem colocar em prática na realidade. A abelha não. Então a abelha vai construir uma colmeia há X mil anos atrás, depois de 2.000 anos ela vai construir a mesma colmeia. Porque aquele trabalho é um epifenômeno da sua natureza, né? Sua capacidade de trabalho está restrita àquele epifenômeno. No caso do trabalho humano, não. A gente pode continuamente ir transformando a natureza a partir de uma idealização prévia que a gente faz e que a gente vai colocar em prática. Então, se a gente não coloca em prática, né, de nenhuma forma, então não se trata de trabalho. Pode se tratar de um pensamento qualquer nosso. Nem todo pensamento é trabalho. Eu posso ter trabalho intelectual? Posso. Se eu escrever um livro, se eu fizer um poema, se eu fizer qualquer forma de expressão cultural, por exemplo, eu também tenho uma dimensão do trabalho, porque eu idealizo, então eu vou pintar um quadro, eu idealizo alguma coisa, expresso, pode até ter elementos inconscientes nessa expressão, mas eu objetifico, né? A minha subjetividade vem de mim aquela forma de expressão. É uma forma de trabalho. Diferente, então, de um pensamento solto, né? Que você pode pensar muitas coisas e não colocar elas em prática. Mas então o trabalho ele se define no Marx por essa concepção. Partindo disso, é interessante para a gente ver, a partir da categoria trabalho, como a teoria do valor tem uma relação muito grande com isso. Embora na exposição do Marx, igual a gente fez na primeira aula, a gente partiu da noção de valor. O Marx vai chegar nessa definição lá no capítulo 5. Ele parte da teoria do valor, na verdade, na sua obra de crítica da economia política. Mas depois, uma vez que a gente já fez uma primeira aproximação na aula anterior, a gente ter a visão da categoria trabalho é muito importante para a gente conseguir retomar e preencher de conteúdo essas categorias. Até para citar uma curiosidade, não sei se vocês já ouviram falar, mas a categoria trabalho, a etimologia dela, tem relação com um instrumento chamado tripalium, que era utilizado para prender os bois, os cavalos e ferrá-los, né? Para fazer a ferragem do boi e do cavalo, enfim. Eles usavam esse instrumento que era o tripalium e que foi usado também
em sociedades anteriores como um instrumento de tortura. Vejam vocês, né, que você prendia os membros das pessoas e utilizava esse instrumento tripalho. Dizem que, então, etimologicamente, essa palavra trabalho viria do tripalium. E olha que ironia, né? Porque é parte do que o Marx discutiu desde os manuscritos de 44. Em última instância, o que existe de mais profundo nesses manuscritos do Marx é essa percepção que ele tem de que o trabalho, de certa forma, é o que distingue os seres humanos dos animais, ou seja, as coisas mais belas, mais criativas, mais magníficas, mais fantásticas que a gente pode fazer se dão a partir do trabalho humano. No entanto, contraditoriamente, a gente foge do trabalho como de uma peste, né? Ou seja, o trabalho é uma negação da nossa subjetividade e da nossa personalidade. Não deveria ser, né? Mas parte da crítica do Marx à sociedade capitalista é essa contradição. A tal ponto que o Marx, no Manuscritos, chega a argumentar então que no que a gente tem de função animal, que é comer, beber, dormir, descansar, enfim, a gente é feliz, a gente se realiza. Vocês mesmos, talvez alguns que estão assistindo, já se viram na condição de pensar, bom, a parte mais feliz é quando eu vou deitar e descansar, por exemplo. Isso é uma ironia da nossa sociedade, né? Porque às vezes a gente se vê negada a nossa personalidade no trabalho. Então, isso que o jogo de palavra que o Marx faz quando a gente não é humano, nas nossas funções animais, a gente é feliz. E quando a gente é humano, a gente é animal, né? Porque é explorado. Então, aí está a parte fundamental da crítica que o Marx faz no Manuscritos de Paris, no Manuscritos Econômicos Filosóficos. Mas então, assim, partindo dessa definição sobre o trabalho, aí eu vou começar a relacionar agora com a categoria valor. Que valor, então, é tempo de trabalho materializado em uma determinada mercadoria. Então, tempo de trabalho. Aí eu tenho usado a expressão que o Marx coloca, que é tempo de trabalho socialmente necessário. Por que o socialmente necessário? Porque alguém poderia falar assim, bom, mas se valor é tempo de trabalho numa mercadoria, vamos supor que um trabalhador numa fábrica faça esse livro do Capital, um trabalhador demore 1 hora para fazer e outro trabalhador demore meia hora. Então, quer dizer, o valor do livro, num caso vai ser 1 hora e na outra meia hora? Não, porque o valor é uma categoria que a sua dimensão, como vai se expressar, é social. Então, não vai ter isoladamente, né? Não é porque um trabalhador, o Marx fala assim, se um trabalhador ele vai mais lento fazendo o trabalho, significa que ele coloca mais valor na mercadoria? Não, porque a definição do valor da mercadoria livro, ela vai se dar em termos sociais, vão ter uma série de livrarias, uma série de produções, e essa mercadoria vai ser vendida em muitos lugares, e essa média social é o que vai caracterizar o valor dessa categoria. Então, o tempo de trabalho social médio, né, que vai ser o que vai definir essa mercadoria. Então, isso está na base então, do que é a categoria valor. Agora, o interessante é que quando a gente pensa a categoria trabalho no Marx, ele enfatiza muitas vezes que é uma categoria que transcende as distintas sociedades, porque as sociedades humanas trabalham. Então, assim, produzir e reproduzir a vida é uma condição indispensável para o nosso desenvolvimento. Então, enquanto existir sociedades humanas, vai existir trabalho humano. Vai existir intercâmbio material entre a humanidade e a natureza. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é que o valor se torna uma mesma categoria, porque é meio natural que a gente pense assim, bom, se o trabalho é uma categoria eterna, ou seja, que é humana, sempre que existe humanidade vai existir trabalho, o valor é uma categoria eterna também, porque nada mais é do que o tempo de trabalho, valor. E é justamente isso que a gente queria desfazer a partir dessa reflexão. O Marx investiga, então, como as sociedades trabalham. Isso é parte fundamental para ele distinguir as sociedades, né? Então, evidentemente que a sociedade feudal é distinta da sociedade capitalista, que é distinta do modo de produção asiático, que é distinto do escravismo, enfim. E o que está na base do que distingue historicamente essas sociedades? A forma do trabalho. É determinante, que em última instância é a forma de produção e reprodução da vida.
Então, esse é um ponto fundamental. E qual que é o modo de produção que a gente vive? É um modo que se dá pelo capital. O modo de produção é produzir mercadorias para serem vendidas para gerar acúmulo de capital. Isso é a chave do que é a nossa sociedade. Que é o que a gente falava, né? Que o Marx desvendou a analisar a mercadoria. O modo como a gente materializa o nosso tempo de trabalho é a partir das mercadorias. É só a partir da mercadoria que a gente pode equalizar os tempos de trabalho, né? E pensar, bom, na mercadoria livro tem um tempo de trabalho, esse tempo de trabalho vai se expressar em um preço, né? A forma do valor, preço. Então o preço dele é tanto, X. Aí o preço do celular é 10X, o preço do computador pode ser 20X, não sei. Então, a partir daí, as mercadorias podem se equalizar, né? Se dialogarem entre si, esse fenômeno complexo, porque elas têm uma forma de se comparar entre si, que é o tempo de trabalho socialmente necessário. Mas por quê? Porque a gente está falando de uma sociedade de produção de mercadorias. Isso é muito importante. Então, só para a gente amarrar, retomando, né, para a gente ir fixando esses conceitos, a teoria do valor para a gente dar esse segundo passo. Do ponto de vista do valor, então, retomando, valor é tempo de trabalho socialmente necessário, e a mercadoria que é produzida ela tem um duplo caráter. Por um lado, ela possui um valor de uso, uma utilidade, e por outro lado, ela possui valor, que é esse tempo de trabalho. Por que as mercadorias, a rigor, elas têm valor de uso e valor, e não valor de troca? Porque eu posso pensar a produção de uma mercadoria isolada. Então, a mercadoria celular, ela tem uma utilidade, né? Eu posso fazer uma ligação, e ela tem um valor, um tempo de trabalho. Quando eu... aí que está a natureza dialética dessa passagem, que sem a filosofia hegeliana é muito difícil a gente compreender. O Marx fala assim, essa mercadoria ela não pode comparar-se consigo mesmo, a mercadoria celular. Então, para expressar o seu valor, né? Por exemplo, eu falo assim, quanto vale o celular? Um celular vale um celular. Você não explica nada. Então, para expressar o seu valor, a mercadoria ela precisa encontrar um outro. Olha que interessante. O outro é a chave de determinação dela mesma. Então, essa mercadoria celular, quando ela encontra a mercadoria livro, ela pode se comparar, certo? Ela fala assim, bom, eu como mercadoria, um celular vale o equivalente a, vamos supor, 10 livros. Porque o preço de um celular é 1.000 e o preço do livro é 100, vamos supor. Então, a partir disso, ela consegue comparar. E o que está sendo comparado em última instância? Porque esse preço não vem do nada. O que está sendo comparado é o tempo de trabalho socialmente necessário. Eu poderia até dizer assim, para a produção de tudo que é necessário de trabalho acumulado nesse celular, você pode colocar uma unidade, 10, vamos supor. O livro seria 1, por isso que um celular vale 10 livros, certo? Então, essa medida ela pode se dar inclusive em tempo, literalmente em horas de trabalho. Então, tantas horas de trabalho, um celular é produzido a cada 1 hora, vamos supor, só estou fazendo uma mera suposição. E um livro é produzido a cada 1 hora dividido por 10. Então, a relação entre valor ia se dar por essa via. Só que uma dada mercadoria pode ser equivalente também, né? Porque para ter uma mercadoria em relação a outra, tem que ter uma que está no outro lado da equação, né? Um celular vale igual a tanto. O que está no outro lado é a forma equivalente. É o que equivale a esse celular. Então, essa passagem um pouco complexa do Capital, o Marx desenvolve então esses conceitos. A forma relativa e a forma equivalente. Justamente daí que vai nascer a categoria dinheiro, né? Porque quando a sociedade fala assim, em vez de eu ficar comparando tudo com tudo, vamos comparar o celular só com uma mercadoria? Por exemplo, ouro. Aí pronto, aí eu encontrei um equivalente geral. Olha que legal, a partir de agora todas as mercadorias podem se comparar entre si, porque elas falam assim, um livro vale tantas gramas de ouro, um celular vale tantas gramas de ouro, um computador vale tantas gramas de ouro. Você pode comparar todas as mercadorias entre si. Então tá aí a teoria do valor. E essa reflexão sobre a forma relativa e equivalente. Bom, a questão é um pouco mais complexa, vocês podem lá, a partir dos grupos de estudo, aprofundar um pouco isso. O que eu queria mostrar para vocês é que daí então surge o valor de troca. Porque eu não tenho só valor, eu não tenho só tempo de trabalho socialmente necessário. Eu tenho um tempo de trabalho que pode se comparar com outras mercadorias.
Como as mercadorias estão no mercado, então elas estão o tempo inteiro, elas têm um valor de troca, né? Porque elas estão o tempo inteiro comparadas umas com as outras. E no nosso caso, comparado inclusive com uma moeda, né? Com uma mercadoria específica, que é o ouro, que ganha uma certa forma de expressão no papel moeda, e a partir disso você compara tudo a partir do papel moeda. Por isso que você pode falar, então, o livro vale R$ 100, o celular vale, sei lá, R$ 1.000 ou R$ 1.500. Aí você começa a comparar. O que você está fazendo, na verdade, é uma coisa bem simples, em última instância. Quando eu falo o livro vale R$ 100, o celular vale R$ 1.000, o livro 100, o celular 1.000, o que a gente está fazendo? A gente está comparando esses dois com um terceiro elemento, que, por exemplo, poderia ser o ouro. Como isso já ganhou uma forma de manifestação em papel moeda, então eu estou comparando tudo com esse terceiro elemento, papel moeda. Então, X reais, X reais. É uma forma de eu colocar todas as mercadorias dentro de uma linguagem comum quase, né? de um equivalente geral. Esse dado papel. Bom, primeiro então, só retomando para quem ficou um pouco perdido. A gente passou pela categoria trabalho e agora a gente retomou a categoria valor. Então, valor de uso e valor de troca. A gente vai sistematizar, simplificar dessa forma, né? Então, a mercadoria ela tem valor de uso, uma utilidade e um valor de troca, que é um tempo de trabalho socialmente necessário que ela pode se comparar a partir disso com outras mercadorias. Agora, justamente nesse duplo caráter da mercadoria que a gente falava, tem um duplo caráter do trabalho também. Que eu vou voltar a falar um pouquinho, porque muita gente mandou questões, né? Mas não sei se eu entendi bem o trabalho concreto, o trabalho abstrato. Então a gente vai falar rapidamente disso. Olha que interessante. Se você for pegar etimologicamente também, no latim, existem duas palavras para a categoria trabalho. Uma está mais ligada à ideia de obra, né? Opus. E a outra é um pouco a ideia de trabalho braçal, labor. Opus e labor. E na linguagem, o Marx chama a atenção para isso no próprio capítulo 1. Ele fala assim, bom, se você pegar o próprio alemão, né, Arbeit, você não vai encontrar essa dualidade tão forte. Em outros idiomas também não, né? O português, por exemplo, a gente usa a categoria trabalho. Agora, no inglês, existe essa dupla categoria. Talvez não por acaso ali, né? No país do grande desenvolvimento da economia política, com Adam Smith, Ricardo, enfim. Então, se você partir do inglês, o Marx coloca, tem a forma de expressar o trabalho como work e a forma de expressar o trabalho como labor. Né? Então, o Partido Trabalhista na Inglaterra é o famoso Labour Party. Mas a gente, de maneira mais corriqueira, se utiliza o work. O Marx fala assim, essa dupla maneira é interessante porque expressa, uma forma que a linguagem no inglês se encontrou de expressar essa dualidade, esse duplo caráter, na verdade, do trabalho na mercadoria. Porque, por um lado, quando você está fazendo uma coisa, não é que você está fazendo dois trabalhos, você está fazendo um processo de trabalho só. Só que esse processo tem um duplo caráter. Olha a natureza dialética do processo. Por um lado, você cria um objeto concreto, um objeto útil, né? Então o livro serve para ler, que é o que a gente enfatizou muito. Só que, por outro lado, quando você faz o trabalho com mercadoria, e como eu explicava, as mercadorias se relacionam todas entre si pelo tempo de trabalho que foi necessário nelas para elas começarem a existir, para elas serem produzidas, então o trabalho também pode se equalizar. Todo o trabalho pode se equalizar de uma certa forma como um trabalho em abstrato, um tempo de trabalho. Porque aí para o capitalista não importa, né, como a gente falou, se você vende a mercadoria livro a R$ 100, se você está vendendo uma bomba, uma granada, né, a R$ 1.000, um computador, isso não importa. O que importa é ele vender e lucrar. Então, para ele, se o trabalhador está fazendo o livro ou está fazendo uma bomba de destruição para uma guerra, também não importa. Então, aquela forma concreta do trabalho, ela não necessariamente é importante do ponto de vista do valor. O que importa é a capacidade de gerar valor, ou seja, de gerar objetos que serão vendidos e que essa venda vai gerar um acúmulo de capital para esse capitalista. Então, justamente esse processo, esse duplo caráter do trabalho, está na base do que o Marx vai discutir do ponto de vista do seu conceito de fetichismo. Porque, inclusive, se você quiser, em última instância, até muitos trabalhadores, se ele for ressaltar que ele conseguiu um novo emprego,
o que que se ressalta? É quanto tempo de trabalho você tem. Você fala assim, você trabalha 8, você trabalha 12 horas, você trabalha 6. Se eu falar assim pra vocês, encontrei um trabalho agora, vou ganhar 3 mil reais e vou trabalhar 6 horas. É quase que a primeira que não importa o que você está fazendo, né? O que importa é, não, muito bom. Tá, por essas condições, então, o trabalho é bom. Então, você vai perdendo cada vez mais na sociedade capitalista o caráter concreto, ou seja, a importância da dimensão concreta. A gente vai equalizando mesmo os nossos trabalhos pelo seu sentido abstrato, né? A remuneração que você tem em função do tempo de trabalho que você dispõe. E aí está uma das chaves do processo, porque isso acontece por quê? Pela produção das mercadorias, porque a chave é produzir mercadorias e quem se regula, né? Entre si são as mercadorias com seu tempo de trabalho. Então isso foi o que a gente expressou como teoria do fetichismo. É que existe uma diferença, então, entre a teoria da alienação do Marx de 44 e a teoria do fetichismo. Na outra aula eu não enfatizei tanto essa diferença, nessa eu queria enfatizar. Em última instância é o seguinte, quando o Marx desenvolve a sua percepção sobre a alienação do trabalho, ele está se baseando em categorias hegelianas, né? Categoria de alienação em particular é uma categoria da filosofia alemã, do Hegel, que o Hegel trabalha bastante, que o Marx se baseia, e ele tem uma certa percepção, uma certa angústia quando ele observa o processo de trabalho, de como se dá a exploração, né? Então, desde da própria influência que ele teve do Hegel, ele consegue ver essa ironia. Quanto mais você produz, menos riqueza você tem, menos você se afirma como sujeito. Isso eu considero que é bastante atual no Capital. Essa percepção também o Marx utiliza com muita força. O que é distinto? O que é distinto é que o Marx vê o processo de trabalho não como um processo em geral. Ele vê o processo de trabalho como um processo dentro de uma sociedade com condições específicas. Ou seja, o processo de trabalho dentro do capitalismo. Então, quando ele trabalha a questão do fetichismo na mercadoria, ele está falando desse processo de trabalho específico, e não da alienação geral do trabalho humano. Então, isso é muito importante, porque a primeira consideração balizadora é que alguns dos que pesquisaram esse período, e eu cito em particular um autor chamado Mandel, que escreve algumas obras muito importantes, né, sobre o Capital, faz um estudo do percurso do Marx em Paris, e ele aponta o ano de 1845 como um ano decisivo em que o Marx adere à teoria do valor. Ou seja, o Marx começa a reinterpretar as teorias do Smith, em particular do Ricardo, e partir da teoria do valor para desenvolver o seu pensamento. Ou seja, que ele vai fazer uma grande crítica à teoria anterior, né, uma crítica da economia política, que é o título, né, o seu nome, como ele manifestou a sua obra O Capital. No entanto, partindo de dialogar com todos os avanços que tiveram na economia política, né? É diferente de quando o Marx escreve os manuscritos, que ele tem essa percepção, ele desenvolve a teoria da alienação, só que ele ainda não tem uma adesão à teoria do valor, então ele tem uma espécie de negação radical à teoria, né? Não uma superação dialética. Então ele não poderia articular toda a sua reflexão sobre a dessubjetivação, né, ou a objetificação do trabalhador a partir da teoria do valor. Quando ele consegue fazer isso, ele vai dar um salto. E aí ele vai manifestar esse salto justamente na redação, depois de longos anos do Grundrisse e depois no Capital. Então esse adensamento do Marx foi articular esse processo em que se oculta o trabalhador, a subjetividade do trabalhador, mas não como um processo antropológico, mas sim como um processo da natureza da produção de mercadorias. Então, o capitalismo é um sistema em que a produção se dá por via das mercadorias, e as mercadorias, ou seja, por um objeto que tem que ser trocado, e essa relação de troca ela é equalizada a partir do tempo de trabalho socialmente necessário, ou seja, a partir do valor. Então, quem se relaciona entre si? As mercadorias. Quem não se relaciona? Os produtores. Né? Então eles ficam ocultos a partir da forma mercadoria. Então, naturalmente, é muito difícil você pensar a categoria de fetichismo da mercadoria por fora da natureza da produção capitalista, em particular da mercadoria. E essa imagem do Marx, né? Essa inversão que ele faz entre o criador e as criaturas. Então, o criador é o produtor, é o trabalhador, e as criaturas
são as mercadorias. E esse processo se inverte. Mas é muito importante a gente ver, então, que justamente tem um grande salto teórico do Marx, né, uma evolução do seu pensamento, que consegue incorporar tudo que existia de mais rico na sua reflexão sobre a alienação, mas trazer isso para dentro da sua crítica à economia política. Por isso, a natureza do fetichismo está ligada a isso. A pergunta seria, então, valor, então, é uma categoria eterna? Ou que é possível superar o fetichismo das mercadorias? Eu acho que essa é uma questão que ficaria. E eu acho que sim, é possível a gente superar, porque o que se vislumbra, na verdade, ao se alterar as condições de produção, ou seja, não ser uma produção irracional de mercadorias para se acumular capital, mas se você reconduzir a produção inteira às necessidades humanas, né, isso seria a verdadeira emancipação. O Marx usa essa expressão, né, toda emancipação é uma recondução ou uma redução, em algumas traduções, do mundo humano ao próprio homem. Essa recondução de toda a produção humana às necessidades da humanidade, então você imaginar que todos os parques fabris, o conjunto da atividade agrícola, fosse se dar não para enriquecer algumas pessoas, que podem produzir objetos, inclusive supérfluos, e criar mecanismos de fazer esses objetos serem consumidos, ter uma indústria cultural violenta, ter uma mídia, ter propagandas, ter marketing, ter todas as condições para descarregar as mercadorias nas pessoas e elas consumirem incessantemente, ao invés de ser isso, é uma produção planificada. Se você pensar desse ponto de vista, aí você não pensa mais em criar um objeto para trocar e realizar ele necessariamente num mercado. Você pensa em uma produção planificada. Então você vai cada vez mais conectando a nossa atividade produtiva com as necessidades da humanidade. Por isso que você vai atacando a forma mercadoria, né, em última instância a forma capital, e desfazendo o fetiche que se encontra incutido na forma de produção das mercadorias. E como uma questão para colocar para vocês, a forma-valor também. Né? A forma-valor é eterna? Não, porque a forma-valor é a maneira como a gente quantifica, a partir das mercadorias, o nosso tempo de trabalho. Se a gente conseguir construir uma sociedade em que seja, para usar as bandeiras que estão no criticar o programa de Gotha, de cada um segundo as suas capacidades e para cada um segundo as suas necessidades, você não vai mais precisar quantificar cada uma das formas do valor, né, que estão quantificadas nas mercadorias. Então as pessoas vão oferecer para a sociedade a quantidade de trabalho que elas conseguirem, das formas mais criativas, inclusive possíveis, não como um martírio, né? Nossa, eu tenho que ir para o trabalho, para uma fábrica, aquele martírio, mas você imaginar que você está produzindo, provavelmente muitos que estão assistindo, se conseguissem imaginar que pudessem colocar seu trabalho a favor de salvar vidas numa pandemia, das distintas formas, fariam isso com muita vontade. Ou seja, com menos alienado, né, de maneira conectada. E se você faz isso, você vai reduzindo progressivamente, até o desenvolvimento da sociedade comunista, as necessidades de você quantificar cada uma das forças de trabalho e a partir de cada um dos objetos de trabalho. Então, mesma forma-valor. Então, coloco essa questão para vocês depois discutirem, pode ser aqui ou inclusive nos grupos de estudo. Por que a gente pode dizer que no comunismo seria uma superação da forma-valor? Por causa disso, da nova forma, novo modo de se produzir as coisas, né? Acho que é uma questão que poderia ser aprofundada, que é bem interessante. Então, por fim, eu queria abordar, então, uma categoria específica que a gente não abordou aqui, que é a de mais valor. Se a gente pensar o trabalho, a gente tem que fazer uma distinção, também nem sempre, muitas vezes, clara, entre o que é o processo de trabalho, né, e o que é o trabalho, e o que é o trabalhador, a força que consegue trabalhar. Então, Marx distingue com essas duas categorias, força de trabalho e trabalho. Então, a força de trabalho são os trabalhadores. Então, eu, vocês, todos os trabalhadores têm uma capacidade de trabalhar. Isso a gente vai chamar de força de trabalho. O processo de fazer alguma coisa, então se eu modificar aqui algum objeto, a madeira, e transformar em mesa, aí eu já estou passando para um processo de trabalho. Eu estou utilizando toda a minha capacidade
nervos, braços, reflexão, aquilo que a gente falou, né, idealização prévia do que eu quero fazer e desenvolvendo o trabalho. Então, são categorias distintas, força de trabalho e trabalho. E olha que interessante, os trabalhadores no mercado também, como todas as outras mercadorias, se colocam, aparecem no mercado como uma outra mercadoria. Porque você vende a sua força de trabalho, né? Então, a cada dia você é contratado numa determinada fábrica, num comércio, numa escola, enfim. O que você faz? Você oferece a sua capacidade de trabalho, manual, intelectual, ou sempre mesclada, né? Por um determinado espaço de tempo. Então, naquele tempo, o patrão, ele adquire a sua capacidade de trabalho e coloca a serviço da empresa dele. Então, o que a gente vende? Nosso tempo de trabalho. 8 horas de trabalho durante 6 dias por semana, ou 5 dias por semana. Então, nesse período, todos os dias, eu vou disponibilizar minha força de trabalho na determinada fábrica, na determinada indústria, na determinada empresa. Então, eu estou vendendo a minha força de trabalho nesse local. Justamente por isso, essa venda da força de trabalho, o Marx analisa que é uma expressão, então, a força de trabalho de uma mercadoria como as outras. Porque o que distingue, então, o Marx fala assim, como definição, o que a gente poderia colocar para a produção da mercadoria? É que ela tem um tempo de trabalho socialmente necessário para ser produzida. E no caso da força de trabalho, o que a gente precisa fazer? Reproduzir as nossas condições de estar todos os dias trabalhando. Porque a diferença específica e vital, absolutamente determinante, da força de trabalho para todas as outras mercadorias é que a força de trabalho, ela cria valor. Olha que interessante. A força de trabalho, ela gera valor. Então, de onde vem todos os valores? O valor na sociedade da força de trabalho, da classe trabalhadora. Então, eu comentava com vocês também na outra aula que todos os objetos que a gente consegue enxergar nos lugares que vocês estão são produtos do trabalho humano, né? A produção de valor, todas as mercadorias foram feitas por trabalhadores. Então, quem gera valor? É a força de trabalho. Essa é a distinção. Agora, ela tem um valor para se reproduzir? Tem. Esse valor também é dado socialmente. Tem um componente moral também, que tem a ver com a luta de classes. Mas para falar em termos gerais, esse valor tem a ver com a quantidade necessária de consumo que essa força de trabalho vai ter para a sua subsistência. Então, por exemplo, a força de trabalho de um trabalhador. Vamos pensar que eu sou um trabalhador fabril, trabalho numa fábrica, 5 dias por semana, 8 horas por dia, e que meu salário seja de R$ 1.500. O que isso indica? Indica que para eu reproduzir as minhas condições de trabalho e estar lá naquela fábrica de novo, com uma média social, entende-se que eu preciso de R$ 1.500 para, então, pagar o aluguel, comprar comida, comprar uma vestimenta, comprar alguma outra coisa, ter uma fonte mínima, que com esse dinheiro é difícil de lazer. Então, isso são as condições para eu conseguir reproduzir essa minha força de trabalho e trabalhar todos os dias. Essas condições, justamente, é a parte, na verdade, da produção de riqueza que o trabalhador tem naquela fábrica, que vai ser retirada e colocada e devolvida ao trabalhador sob a forma salário. Então, olha como é que se dá a teoria da exploração do Marx. Ele diz o seguinte, dentro de uma jornada, então pensa uma jornada de 8 horas, né? Jornada de 8 horas, então a metade está às 4 horas. Nessas primeiras 4 horas, vamos dar um exemplo, nas primeiras 4 horas iniciais, eu tenho, então, a produção necessária, o trabalho necessário para conseguir reproduzir a minha força de trabalho. É como se eu produzisse uma série de objetos, esses objetos fossem transformados em dinheiro e esse dinheiro fosse transformado em salário para mim. Então, isso aqui vai ser o meu salário. Só que tudo que eu produzo naquela fábrica não é só... Eu não fico com tudo. O trabalhador, ele produz toda a riqueza. Mas ele não fica com tudo. Se você tirar a parte que vai para pagamento da eletricidade, da máquina, de várias coisas, vai ficar ainda uma quantidade bem grande de riquezas que aquele trabalhador produziu, de valor, que ele não se apropria. Olha que interessante, ele só apropria de uma pequena parte do que ele produz. Então essa pequena parte vai para o salário dele, a forma de apropriação, que fica com o trabalhador do que ele mesmo produz. E a outra parte do valor
que não é essa, né, relacionada ao valor da sua força de trabalho, ao trabalho necessário para reproduzir a sua força de trabalho, que é o salário. Essa outra parte é o que o Marx vai chamar de mais valor, ou seja, o valor que excede, tudo que excede isso é o mais valor. Então, se eu sou um trabalhador, eu produzo num mês uma quantidade de valor, pagando tudo, que sobre, sei lá, 100 mil reais, vamos supor, eu ganho 1.500, então toda a outra quantidade de valor produzida, ela é um mais valor, é um valor que excede as necessidades da minha sociais, dentro de uma determinada sociedade, da reprodução da minha força de trabalho. Então, esse mais valor é justamente a base, a categoria vital que o Marx vai pensar para a acumulação de capital e, enfim, o que se mira na sociedade capitalista, né? O que a sociedade capitalista o tempo inteiro, em tudo o que se produz, pensa é exclusivamente uma coisa: como extrair uma quantidade cada vez maior dessa parcela de mais valor. Ou seja, do trabalho excedente, que excede aquela necessidade fundamental do trabalhador. E o trabalhador, o que é a luta de classe? É a disputa que tem entre os capitalistas e os trabalhadores de quem se apropria dessa riqueza produzida. O trabalhador fala, não, o nosso salário tem que aumentar, porque não está dando para sobreviver, para conseguir pagar um aluguel, fazer não sei o que, tem que aumentar. Então, ele está pedindo o quê? Para que tudo que eles mesmos produzem seja uma cota maior venha para esses trabalhadores. E os capitalistas, por sua vez, vão criando cada vez mais mecanismos de retirar direitos e retirar salário, ou seja, aumentar a cota, né, dessa produção de valor que fica para os capitalistas, que é o mais valor ou mais-valia, como ficou consagrado um pouco aí nas primeiras traduções do Capital. Em última instância, a base da teoria da exploração do Marx está nessa questão. Numa jornada de trabalho tem uma dimensão que é o trabalho necessário, que o trabalhador, tudo que ele produz, necessário a reproduzir sua força de trabalho. E tem uma parte que excede isso, e essa parte que excede é o que o Marx chama de trabalho excedente, que justamente é o que o capitalista vai se expropriar. Então toda a base da teoria da exploração do Marx ela vai se dar aí. Tudo que a gente vai olhar, inclusive para as sociedades contemporâneas, está a partir desse ponto de vista. Como que os capitalistas vão buscar as condições de explorar cada vez mais os trabalhadores. Então quer dizer que, por exemplo, quando eu olho a reforma trabalhista de 2016, ela se relaciona de uma forma com isso? Sim. Quando eu olho os trabalhadores de plataforma, em que se tiraram toda a legislação trabalhista, né? Hoje em dia, você fala quase que é um parceiro, não é nem um trabalhador. Então o cara não tem direito a férias, 13º, seguro-desemprego, vale alimentação, vale refeição, não tem nenhum direito. Tem a ver com essa disputa entre os capitais e os trabalhadores para ver quem que fica com essa parte da riqueza? Absolutamente. São maneiras de cada vez mais as empresas ir criando mecanismos de se apropriar da riqueza social o máximo que puderem. E nos mecanismos, nos momentos de crise é justamente isso que fazem, né? Então, como descarregam a crise nos trabalhadores? Ampliando a exploração da mais-valia, do mais-valor. E como os trabalhadores reagem? Criando as condições, se organizando e falando, não vamos descarregar essa crise nas nossas costas, não vamos aceitar. Então é justamente essa relação está na base fundamental da disputa, do desenvolvimento da luta de classes. Que evidentemente assume formas muito complexas, né, nas dimensões políticas, etc. Tem uma dimensão cultural, enfim. Se expressa de distintas naturezas, mas aí está a verdadeira base. Então isso para a gente ter uma primeira aproximação com a teoria da exploração do Marx.